Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vozes do Rei. Hoje exploraremos assuntos importantes para a nossa realidade e entrevistaremos duas pessoas muito importantes. Eu sou Isabela Miele Lopes, do segundo ano do ensino médio. Oi, meu nome é Maria Fernanda, também do ensino médio, e hoje adentraremos no mundo das guerras, na região do leste europeu, com a guerra de Ucrânia e Rússia. Nossos convidados de hoje são nossos professores Gabriel, nosso professor de Geografia, e André, nosso professor de História. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, eu agradeço o convite. Muito bom estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, falando de um tema de atualidade, um tema importante, que é sobre esse conflito entre esses dois países. Também agradeço vocês, inclusive é uma oportunidade da gente conversar melhor sobre todos esses acontecimentos e que afetam, inclusive, não só esses países, mas o mundo inteiro, né? Sim. Então, para a gente começar, a gente queria saber como que essa guerra se iniciou, como que aconteceu. Bom, se a gente for observar pelo momento atual do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, fazem 2 anos, esse ano completou 2 anos essa guerra, mas é algo que vem de muito tempo, né? E a gente precisa buscar, né, André, na história, para a gente poder também compreender isso, que é importante. É claro que não dá para abordar toda essa parte histórica, que é muita coisa, mas o conflito em si, né, marcando aí 2 anos, tem o começo a partir do momento em que a Ucrânia demonstra a intenção de entrar na OTAN, né, que é aquela organização criada lá na Guerra Fria, aí volta na história também, para poder proteger os países que na época da Guerra Fria eram pertencentes ao grupo capitalista. Então, é um grupo militar, a OTAN, uma aliança militar, e esse avanço para o leste europeu incomodou muito a Rússia, certo? Então, esse incômodo da Rússia acabou desencadeando esse conflito, essa invasão da Rússia no território ucraniano, que é condenável, né, por grande parte dos países do mundo e também pela ONU, que, se a gente for buscar na história, tem esse papel aí na criação lá, na final da Segunda Guerra Mundial. Mas, inicialmente, o estopim da guerra, certo? O início desse conflito é justamente as tratativas da Ucrânia em fazer parte da OTAN, dessa aliança militar, e também fazer parte da União Europeia, certo? Então, a Ucrânia tinha essa intenção muito clara e isso incomodou demais o governo do Vladimir Putin, que está no poder aí desde 99. Ele ganhou a última eleição agora, mas está no poder desde 99 e isso, estrategicamente para ele, para a Rússia, não é algo positivo, certo? Manter o inimigo, vamos dizer assim, né, os Estados Unidos, ali, o Ocidente, muito próximo do território russo. Então, essa guerra desencadeou a partir disso há 2 anos atrás. Mas tem mais coisas que a gente pode falar também, né? Parece que a ideia do presidente ali, né, que já foi também primeiro-ministro, quando ele foi primeiro-ministro volta de novo a ser presidente. Já foi da KGB. Já foi da KGB, né? Um órgão ali espião, né? Inclusive durante aquele processo ali de todo o processo da Guerra Fria. Sabe qual dá a impressão? É de que o governo russo sonha em construir aquela ideia de grande Rússia, né? Exato. Aquela ideia ainda de povos que talvez pertencem à própria Rússia e que não necessariamente estão no território russo, né? A gente vê, por exemplo, a invasão ali de Donetsk e Lugansk, né? Que são 2 regiões ali do território ucraniano, mas que estão dominadas hoje por tropas russas, né? Então parece que há essa ideia, né, Gabriel, de que é preciso voltar de novo aos moldes da antiga União Soviética, que no passado fez de todos esses países do leste europeu uma cortina de ferro, né, sob a efígie da ideia do socialismo, do comunismo. E realmente parece que vem o Ocidente, ou os países ocidentais, como inimigos, né? O próprio Pacto de Varsóvia vai ilustrar muito bem isso, contrariando ali o acordo da OTAN, né? Basicamente para
ser uma questão conflitante, né, entre Sim. os dois. E continua esse conflito, né? Apesar do fim da Guerra Fria, ali com a queda do Muro de Berlim, com a desintegração ali da União Soviética, mas parece que essas hostilidades mudam. Inclusive tem um aspecto religioso, né? Também. Né? Porque, infelizmente, essa guerra ela é apoiada, inclusive, pela Igreja Ortodoxa Russa. Né? Então, muitos dos líderes religiosos da Igreja Russa, que nada mais nada menos que é uma igreja agora estatal, né? Ela aprendeu a conviver, né? Ela foi muito perseguida, muitos cristãos ortodoxos morreram durante aquele ateísmo feroz impulsionado ali por Stalin, mas ela aprendeu a sobreviver, e talvez com essa sobrevivência veio a união com o Estado. Né? Então muitos dos bispos ortodoxos são ministros do Putin. O próprio ministro da guerra, da justiça do Putin é arcebispo ortodoxo. Né? Então a gente vê um envolvimento que parece como uma cruzada contra o Ocidente. Né? Essa é a impressão. Inclusive, né, isso que você citou dessa questão do saudosismo da União Soviética, o Vladimir Putin já declarou mesmo que a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica que já aconteceu. Então ele declarou isso. E a partir dessa declaração e a partir da invasão do território da Ucrânia, que já fez parte da Rússia, não é? Então a gente consegue tentar entender um pouco também quais os planos que existem, porque eles têm planos de Estado, né? É muito claro para eles os objetivos. Então, ali a Ucrânia, às vezes, pode ser o primeiro território. Tanto é que esse é o medo da Europa, na verdade. Outros territórios que já pertenceram à União Soviética também seriam anexados pela Rússia. Tá? Porque, assim, se a gente voltar na história mesmo, lá no século IX, essa parte onde é a Ucrânia hoje, ela foi dominada por um povo que denominou aquela área como Rus, né? A região do Rus. Aí depois surgiu até a chamada Ruskiev, que hoje é a cidade de Kiev, ou Kyiv, né, como os ucranianos falam. E então o Vladimir Putin ele tem esse saudosismo e fala que os povos têm que ser reconectados. Então os ucranianos, para ele, fazem parte dos russos, não é verdade? Tanto é que a Rússia, se a gente observar ela, a Ucrânia, ela tem um lado europeu, a parte ali do Ocidente, que é mais voltada pró-Europa. Não é? E o lado leste, que é essa região que foi anexado, né, os chamados oblastes, né, que é como se fosse Estado de São Paulo, Estado da Bahia, os oblastes ali do lado leste têm essa conexão muito forte com a Rússia. Então é um país que tem essa divisão, não é não territorial, mas sim de povos ali que têm essas preferências. Então esse conflito, essa guerra, ela tem uma relação muito forte com esse aspecto de, não quero que a Ucrânia, ela faça essas conexões com a Europa e também com os Estados Unidos, porque isso ameaça a segurança da Rússia. E lembrar uma coisa, se a gente for observar a distância geográfica entre Moscou e a Ucrânia, dá mais ou menos uns 450 quilômetros, 480, não é longe. Então, o Ocidente ficar chegando muito próximo também da Rússia é um incômodo para eles. Inclusive, o Vladimir Putin também, em uma declaração à nação, ele disse que essa aproximação da OTAN incomoda. Então, esse é o objetivo, né, desse conflito, desses 2 anos para cá. Mas até ele colocou uma questão geopolítica, e se a Rússia inserisse uma base militar ali no México? Será que os Estados Unidos também não iria ficar incomodado? Porque na geopolítica é assim, gente. Geopolítica não existe bonzinho. Geopolítica é jogo de interesses, é um jogo mesmo. Então os países estão ali defendendo seus interesses. Mas tal país é bonzinho, não sei o quê. Não existe isso. Eles fazem por um motivo. Né? Eles têm um motivo. Com certeza. Eles têm um motivo. E é claro que esses países eles querem manter a sua hegemonia, o seu poder. Não é verdade? Não é à toa que eles têm tanta influência. Se a gente for observar as guerras do mundo hoje, os Estados Unidos está presente em várias guerras. A China também tem um crescimento muito grande geopoliticamente. Ou ele também não quer se meter para não
alavancar mais ainda a guerra, né? Aumentar mais ainda a guerra. Exato, depende da estratégia que o país está usando. Então, primeiramente, essa guerra, esse conflito, essa invasão da Rússia e da Ucrânia tem objetivos claros para eles ali, né? Esse objetivo bem sólido, que, né, provavelmente indica essa ampliação do território da Rússia e também esse limite, né? Como se fosse uma divisão ali, Ocidente e a Rússia. Então, é uma zona de segurança. A Ucrânia, vamos dizer assim, o território ucraniano é uma zona de segurança para a Rússia. Porque imagine só instalar uma base militar dos Estados Unidos, porque se a Ucrânia ela entra para a OTAN, ela tem que deixar instalar uma base militar, se isso for a vontade da OTAN. E é claro que a OTAN, o membro mais forte é os Estados Unidos. Se eles quiserem instalar uma base militar ali fronteiriça, a Rússia não tem como negar. Sim. Certo? Então, para a Rússia, isso daí é extremamente incômodo e também é perigoso no sentido de território, caso uma guerra maior possa se desencadear, porque aí seria muito fácil a entrada no território russo, não é? Sim. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês também como essa guerra está afetando os outros países e por que elas estão afetando tanto os outros países do mundo. É engraçado quando você fala de afetar outros países, a gente logo lembra a questão das alianças, né, que são feitas, porque realmente há talvez um perigo ou talvez uma certa previsão, não sei, de alianças de países, né? Como a OTAN representa um bloco, né? Talvez a Rússia estaria buscando, né, outras alianças, estaria buscando alianças com a China, com Coreia, né? E vai saber o Irã, sabe o que pode entrar nisso, né? É claro que sempre são alertas. Se eu não me engano, há pouco tempo eu ouvi um comentário de um jornalista falando sobre a questão de geopolítica e tal, e ele dizia assim que parece que desde a Guerra Fria há uma terceira guerra mundial, só que em pedaços, né? Em conflitos pequenos, né? Então, talvez esse seja o maior medo. Nós sabemos que por causa todas as sanções e as coisas envolvendo a própria ONU em relação à bomba atômica, uma guerra nuclear ela seria fatal para a humanidade, né? Só que não recorrendo a ameaça ou ao próprio uso da bomba nuclear, né, em si, atômica, quais seriam os outros conflitos, então, que poderiam se desenrolar, né? Tanto questões sociais quanto questões econômicas. O Gabriel sabe, tem muito mais arcabouço para falar sobre isso na questão da globalização. Imagina, passamos por uma pandemia, vocês viram, uma coisa que sai de lá, de uma província quase insignificante ali na China. Ora, não teve um país do mundo, embora a Coreia do Norte diga que ela não teve um caso, né? Mas não teve um país no mundo que não tenha chegado à pandemia, né? Então, vocês veem como que a gente está conectado, né? Globalizado. Porque assim, nesse mundo globalizado, não tem os países que ficam isolados, que é o caso da Coreia do Norte, né? Cuba também enfrenta sérios problemas. Você fica isolado, o país ele não consegue se desenvolver. É verdade? Então, no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo globalizado, um depende do outro. Só que é claro que essas relações de dependência, elas são totalmente desiguais. Então, tem um país que manda mais, depende mais. Se a gente observar mesmo na geopolítica, você pega Estados Unidos, China, a Índia também vem crescendo muito geopoliticamente. São os países que vão criando todo esse jogo geopolítico e também eles estão envolvidos nesses conflitos. E aí uma forma também de afetar o mundo, além dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, acaba desencadeando outras guerras, ou então encorajando que outras guerras possam acontecer. Não é verdade? Porque ali década de 90, 2000, pequenos conflitos, mas mesmo assim a gente viveu, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, a gente viveu um momento de calmaria no mundo. E depois, já emenda com uma pandemia, não é verdade? E esse conflito, já começa esse conflito Rússia-Ucrânia, Israel e o Hamas, China e Taiwan também tem uma questão ali que pode desencadear um conflito. Aqui na América do Sul, né, a Venezuela anexando uma região, né, a região de Essequibo. Vamos aproveitar, né, já que o mundo está nessa instabilidade toda, então esse é o momento. E sem contar que esse ano também é um ano de eleição nos Estados Unidos.
certo? Sim. Que é uma eleição que influencia o mundo todo, porque os Estados Unidos é uma potência econômica, militar, uma potência cultural, então o mundo acaba sendo afetado de toda forma, acaba criando toda essa instabilidade. Aí isso mexe com a economia, acaba influenciando também na questão, se a gente for observar a Ucrânia, a Ucrânia é um grande... de 10 a 15% mais ou menos dos grãos produzidos no mundo saem da Ucrânia. Não é? Então a Ucrânia tem essa importância na questão de alimentação do mundo, na divisão internacional do trabalho, a Ucrânia tem esse papel, aí você já afeta o que acaba desencadeando o aumento dos preços dos alimentos, e já saiu da pandemia, e aí sai do momento de fragilidade por conta da pandemia, e já emenda nessas guerras, então o mundo todo acaba sendo afetado direta e indiretamente por conta desses conflitos, né? Você sabe o que você falando, Gabriel? Eu estava lembrando em relação ao agronegócio brasileiro, né? O Brasil teve que fazer acordos ali em 2021, 2022 com a Rússia, porque nós não somos autossuficientes na produção de adubo, né? Não somos autossuficientes. Então, uma porcentagem muito grande, né, de dependência, tanto de defensivos agrícolas quanto de adubos, né, de fertilizantes, a gente depende exclusivamente da Rússia. Teve que se fazer acordos para que continuasse a ter, né, entrando, né, essas substâncias que compõem o adubo em território brasileiro, porque senão comprometeria, né, a própria economia brasileira, que depende muito disso. Sim. Dá a impressão que a agricultura familiar corresponde, né, pela maior questão de exportação de produtos alimentares no Brasil, mas não é verdade. Isso é consumido mais internamente, né? Internamente. Quem alimenta a mesa do brasileiro é a agricultura familiar. A grande agricultura é para exportação. Mas isso afeta, né? Uma guerra lá longe vai afetar a economia do país. Acaba desencadeando todo aumento de preço, inflação e tal. Então, apesar de muitas pessoas acharem a guerra é insignificante e tal, tá longe daqui, mas afeta. O mundo é conectado, o mundo é globalizado. Então não tem como desassociar esses problemas com a nossa vida aqui, na verdade. São pequenos problemas que acabam afetando todo mundo, né? De certa forma vai afetar. De certa forma afeta. E vocês acham que se a Ucrânia entrar para o grupo OTAN, a guerra pode se tornar uma guerra mundial? Olha, na minha opinião, eu creio que sim. No sentido, ou um aumento das tensões regionais ali, mas eu acho que pode sim, por conta, a Rússia já há 2 anos nesse conflito. A Rússia trabalha com aquela política de terra arrasada, porque vai ali destruindo territórios, vai aniquilando tudo e vai prolongando esse conflito. Eles não vão recuar, na verdade. Então, esse recuo da Rússia demonstraria uma fraqueza. Sim. Na verdade, então, se a gente observar nessa questão de um conflito maior, a Ucrânia entrando na OTAN, provavelmente uma guerra mais extensa, ou com outros países, sobretudo ali na Europa, seria sim algo possível. Mas, do jeito que está, na forma atual, essa questão de entrar na OTAN, até os europeus questionam isso, alguns países europeus, porque para eles também seria muito instável, teria esse risco de uma catástrofe, de uma guerra maior no continente europeu. Porque, querendo ou não, os países da OTAN teriam que ajudar a Ucrânia. Exatamente, né? Que é uma da legislação da OTAN é ajuda mútua. Então, um país que foi atacado, todos têm que se defender. Gabriel, e para a entrada tem que ter também a votação por unanimidade, não é? Exatamente, tem que, por exemplo, tipo, se a gente for fazer um paralelo, uma relação, se a gente observa a ONU, o Conselho de Segurança. Se um país não concorda com a votação ali no Conselho de Segurança, aquela resolução que estão tentando votar ali não vai para frente. Então, tem que tentar uma outra tentativa, uma outra votação. E no caso aí da entrada, para aceitar um país membro da OTAN, todos têm que também fazer o aceite. Tá? Não pode ser algo ali unilateral. Então tem que ser um consenso de todos. Mas que tá, a gente vê a França, o Macron,
uns tempos para cá, ele vem enfrentando o Vladimir Putin, inclusive falando de mandar tropas para a Ucrânia. Já a Alemanha já está mais comedida. Falou, não é bem assim. Se a gente mandar tropa, o risco de uma ampliação dessa guerra vai ser maior. Isso pode também chegar no meu território. Depois da saída da Angela Merkel, né? Que talvez tomaria um outro rumo, né? Exatamente. Esse Olaf Scholz, ele é mais... Né, ele não é tão popular e também, né? Ele é mais comedido. A Angela Merkel, ela era mais... Né, ela tinha, não sei, uma impressão que eu tenho. Tinha um pulso mais firme do que ele. Mas ele acaba sendo mais comedido. Mas esse conflito, ele poderia se espalhar pela Europa. Pô, a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi no continente europeu. O continente europeu foi arrasado. Não é? Tanto economicamente, a nível, né, de estruturas, pessoas que foram mortas, muitas, né, vítimas. Então, para a Europa seria algo muito ruim. Ainda os Estados Unidos está longe. Na verdade, os Estados Unidos está longe. Mas os países europeus ali é muito próximo, é muito fácil chegar nos países. Vocês acham que seria mais difícil da Ucrânia entrar para a OTAN? Ou ainda assim é uma grande chance? Não creio que ela consiga ter essa unanimidade para isso, não. Parece que é quase um ato suicida, né? E eu não sei, Gabriel, eu não sei que talvez você analise, mas para a gente entender um pouquinho isso, talvez a gente tenha que esperar as eleições, viu? Nos Estados Unidos, elas podem influenciar muita coisa, porque a ideia de republicanos e democratas, nesse sentido, ela é bastante diferenciada, né? Então, não sei, com a reeleição do atual presidente Biden ou com a volta, né, ali do Trump, que já prometeu, inclusive, que em 24 horas acaba a guerra e tal. Não sei. Eu acho que isso pode influenciar, né? Então, eu não sei. A vontade do presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, é entrar, porque eles não têm mais... os Estados Unidos não está mais apoiando no começo da guerra, como estava fazendo no começo da guerra. O que tem ali apoio é da França, Alemanha, são poucos países. Muitos países não querem mais apoiar essa guerra. Deixou a Ucrânia sozinha. Tanto é que a Rússia conseguiu fazer incursões no território, conseguiu avançar, está tendo um sucesso maior no conflito por conta dessa falta de ajuda. E também eles conseguiram se manter durante esses 2 anos devido à ajuda do Ocidente. Mas é aquilo, né? Guerra na Israel e o Hamas ali na faixa de Gaza, as eleições nos Estados Unidos, então o foco mudou um pouco. E a Ucrânia está sendo meio deixada de lado. Mas pelo presidente Volodymyr Zelensky, ele entraria, porque aí seria a segurança dele. Porque, tá no meu território, tá me atacando, OTAN, você tem que me defender. Vocês acham que com essa mudança, então, após a eleição, né, se ocorrer alguma mudança, vai durar mais tempo ou menos tempo? Vocês acham que vai conseguir resolver essa guerra e ela vai conseguir acabar? Ou vocês acham que ainda vai durar por um bom tempo? Olha, assim, é o que o André falou, depende de quem entrar, do presidente que entrar, verdade? O Trump entrando, voltando, talvez ele tentaria ali acordo. Porque assim, saiu ontem, a Suíça está tentando fazer uma mediação, fazer um grupo de países, juntar um grupo de países, inclusive convidou a China, convidou o Brasil, para se reunirem ali e tentar pôr um fim a essa guerra, fazer um acordo. Se isso vai acontecer, não dá para saber. Tem que esperar com o tempo. Porque muitos acordos eles podem ali, ou podem chegar ali, um país acha isso, coloca isso à mesa, outro não concorda, e aí isso vai se arrastando. Mas se o Biden continuar, se ele conseguir a reeleição, talvez o apoio à Ucrânia possa voltar. Mas se bem que os Estados Unidos é bem esperto, né? O que ele também propôs? Eles propuseram para a Ucrânia fazer um empréstimo. Porque até então eles estavam dando dinheiro, dando armamento. Agora os Estados Unidos propôs um empréstimo, não é tonto, né? Não dá ponto sem nó. Porque Primeira e Segunda Guerra Mundial na cabeça, né? Isso, foi o que eles fizeram, né? Se pegar as doutrinas Truman ali, né? For pegar ali esse contexto da Guerra Fria. Então os Estados Unidos já propôs isso também. Não, a gente vai dar o dinheiro. Não, a gente vai emprestar. Depois você vai pagando pra gente ali, né? Suaves prestações, com juros. A gente deu aquela ajudadinha. Agora Exato. Vocês a gente ajuda, colaborem vocês devolvem pra ajudar. Colabora, mas
para a Ucrânia também não tem muito o que perder, assim, se for observar, pô, vamos fazer uma dívida, mas vamos tentar, já tentamos 2 anos, então... Mas tem esses cenários aí. Se o Trump voltar, pode tentar um acordo. Eles mediar, porque é importante também, gente, quando a gente olha um país igual aos Estados Unidos ou a China, quando esse país ele vai mediar o conflito, ele ganha um status na geopolítica. Ele já tem, né? Mas ele fortalece o seu status, o seu poderio. Sim. Certo? Então, pô, conseguir resolver a guerra da Rússia e da Ucrânia. Certo? Então, pô, Estados Unidos, ele consegue resolver as coisas. Ele ajuda, às vezes ali ele pode ser também um causador do conflito, mas ele acabou sendo mediador e acabou Sim. resolvendo o conflito. Então, depende muito das políticas que vão sendo desenvolvidas e o desenrolar da guerra, não é verdade? Sim. O Gabriel citou a ONU, né? Um dos países com cadeira permanente na ONU é a própria Rússia, né? Então Rússia, a votação também inclui por unanimidade. Eles não conseguiram praticamente fazer algo efetivo em relação à guerra entre desses países justamente por causa disso, né? Então é muito difícil. É um tema complicado, né? Porque ele vai para um contexto mais histórico, aí ele volta para a atualidade. Sim. Eu pergunto. Vocês acham que... Tá. E pra gente finalizar, quais que são os interesses geopolíticos atrás da guerra da Rússia com a Ucrânia? Tipo, o que a Ucrânia... que você já falou, né? Que a Ucrânia não quer que... Eles já foram citados, né? Os interesses geopolíticos, mas adentrando mais nesse tema. Porque a Ucrânia é um país novo, no sentido, né, da sua formação, sem a sua independência de 91. Então é um país novo. Tem um presidente que era ator, inclusive, né? O Zelensky, não tem carreira política, né? Não. E tanto se a gente for observar a Ucrânia, uma jovem democracia ou um jovem país, durante esse período da sua independência, teve influência, teve presidentes que foram mais ali pró-Europa ou pró-Rússia. Então ainda é muito complicado, tem muitas influências sobre o território ucraniano. Eles querem sua independência, tem muito as pessoas, né, o povo ucraniano, a maior parte pelo menos, quer essa independência, quer fazer parte ali da União Europeia, quer construir o seu país, mas ainda tem essa ameaça da Rússia. Desde 2014, a Rússia anexou o território também da Crimeia, isso é importante. Não teve o que fazer, anexou ali, virou da Rússia e eles viram a oportunidade. Falou, se a gente anexou a Crimeia, não aconteceu nada, vamos embora, vamos anexar o resto. Certo? Mas eu sei, assim, a nível geopolítico, um provável cenário, tem vários cenários, não dá pra gente falar, não, vai acontecer isso e não tem como. Tudo é possibilidade. Existem né? muitas possibilidades. Sim, mudar. Muda muito. Se a gente for pegar a geopolítica mundial, tudo que acontece no mundo, todo dia tem fatos novos. Hoje pode estar de um jeito, amanhã pode estar completamente diferente. Sim. Então, a vontade deles, da Rússia, no caso, é clara. A vontade ali da União Europeia, dos Estados Unidos, também, eles não escondem isso. Esse interesse da Ucrânia e futuramente também pode ter esse conflito ali com a OTAN, por conta dessa proximidade, que já é um conflito mais amplo. Então é um cenário que é difícil de descrever. A gente cria as possibilidades, cria as teorias, mas o que de fato vai acontecer só com o tempo mesmo e com as decisões, né, desses líderes. São vários interesses, até porque territorial não é, porque a Rússia já tem o maior território em extensão do mundo. Né? Então, o próprio sistema ali, talvez um federalismo, né, de províncias e tal, talvez até facilite isso. Mas são interesses econômicos, né? São militares. A base de tudo é entender a questão da OTAN e essa ameaça, talvez, de Ocidente, né? Sei lá. Então, por isso que não dá para a gente fazer um prognóstico, né? Muda qualquer notícia que aconteça. Exato. Sim. Uma coisa que a gente lamenta muito, assim, né? Porque guerra é algo... Quando fala em guerra, as pessoas já ficam com medo, já ficam temorosas, porque é algo ruim. E esse dia eu estava vendo uma notícia que
não tem uma informação correta, mas pode ter ali vítimas desse conflito, só desse conflito, entre 300 e 400 mil mortos já. É muita coisa. Muita Soldados, coisa. um vídeo de soldados ucranianos, a faixa etária é de 20 a 30 anos. Muita coisa. Não é? Então, essa questão da guerra acaba criando toda essa estabilidade devido a essas... e muitas vezes não é olhado, né? Essas pessoas que acabam sendo mortas por conta desses interesses de alguns líderes, né? Que se dizem líderes mundiais, mas que todo mundo acaba pagando, né? Um preço muito alto. Interesses de líderes que afetam a todos. Que afetam a todos. É um fratricídio, né? Irmão Exatamente. matando o irmão e ao mesmo tempo quem faz a guerra não vai à guerra. Exatamente. Pois é, Não vai à guerra. Realmente. Bom, como foi dito, são muitas possibilidades. Então, quem sabe mais pra frente a gente não consegue vir novamente aqui pro podcast fazer mais um episódio contando o que foi acontecendo durante essa guerra, né? Muito obrigado pela participação de vocês. que A agradeço. gente ficou muito feliz com a participação de vocês. E quem sabe não conseguimos voltar aqui novamente, não é? Vai ser muito bom. Com certeza, uma oportunidade, né? Legal, né, André? Esse tipo de atividade, essa relação assim com os alunos diferentes de sala de aula. Poder ter esse bate-papo, eu gostei da experiência. E também é uma oportunidade de nós, alunos, aprendermos mais sobre esse assunto, né? Que é um assunto que às vezes é pouco discutido em sala de aula. Então, é bom ter esses momentos e aí depois, querer relembrar algum momento. E aí a gente volta para esse podcast contando sobre essas guerras, né? Que acabam afetando a todos. Com certeza. Muito obrigado pela participação Valeu, de meninos. vocês e muito obrigada a vocês que estão assistindo também. A gente fica muito feliz. E é isso. Até uma próxima.